E eu queria começar, acho que pela Venezuela, porque o governo Trump continua a intensificar as ações contra o país, mesmo sem conseguir realizar a guerra de mudança de regime que muita gente esperava. Trump deveria ter feito um pronunciamento à nação há cerca de uma semana e vi comentários online dizendo que ele iria anunciar o início de ataques à Venezuela, no estilo George W. Bush. Eu suspeitava que ele não faria isso, por causa da completa impopularidade da guerra, tanto dentro da Venezuela quanto nos Estados Unidos, e até mesmo entre a própria base de Trump. Também ouvi de algumas fontes que o próprio Trump estava recuando. Trump himself was pulling back. Marco Rubio tweeted a very unusual photo of himself. Marco Rubio postou no Twitter uma foto muito incomum dele, se curvando diante de uma lâmpada. Acho que foi depois do discurso de Trump. E então o discurso de Trump aconteceu. Não vejo motivo para reproduzir nenhuma parte dele. Mas Trump, ele simplesmente não era o velho Trump. Não estava engraçado. Mal parecia presente. Estava apressado, muito solene e engessado, focando na economia, que agora é seu ponto mais fraco. E acho que houve um reconhecimento de que atacar a Venezuela diretamente seria um erro grave, o que deve ter irritado o complexo industrial gusano, liderado por Marco Rubio, um dos poucos grupos nos Estados Unidos que defendem abertamente essa guerra. Elements in the United States openly pushing for this war, so this is the new policy rolled out. Então essa é a nova política implementada. A Casa Branca ordena que o exército se concentre em uma quarentena do petróleo venezuelano. Isso saiu na Reuters ontem, ou talvez há 2 dias. A Casa Branca ordenou que as forças militares dos Estados Unidos se concentrem quase exclusivamente em aplicar uma quarentena sobre o petróleo venezuelano por pelo menos os próximos 2 meses, disse um funcionário americano à Reuters, indicando que Washington está mais interessado em usar meios econômicos do que militares para pressionar Caracas. Nas últimas 2 semanas, eles apreenderam pelo menos 2 navios. Houve outro navio, o Bella 1, com o qual não estou familiarizado, que estava emitindo todos esses sinais de emergência, cerca de 75 deles, enquanto a guarda costeira tentava pousar. E pode ser que o navio tenha escapado da guarda costeira. A guarda costeira anunciou que, pelo menos por enquanto, não tinha capacidade para embarcar no navio e assumir o controle. Então, a única outra opção seria atacar o navio ao estilo Houthi, o que eu não acho que os Estados Unidos estejam planejando fazer ainda. Portanto, o Bella One pode ter escapado. Sabe, se eu estivesse distribuindo prêmios de resistência Grey Zone, a tripulação do Bella One teria recebido 1, mas acho que o mais significativo é o navio Centaurus, que os Estados Unidos, ou o governo Trump, tentaram ou conseguiram apreender. Este é Francisco Rodrigues. Se você não o acompanha, ele é uma das vozes mais importantes atualmente sobre a Venezuela. Professor na Universidade de Denver, estudioso da economia venezuelana e de como as sanções afetaram o país, e, na verdade, um ex-parlamentar da oposição que não é chavista. O navio apreendido hoje pelas autoridades dos Estados Unidos é o Centaurus, um petroleiro de bandeira panamenha. Ele não aparece na lista da OFAC do Tesouro de Nacionais Especialmente Designados. Ou seja, estão apreendendo navios que nem sequer foram sancionados pelos Estados Unidos. Certamente também não estão sob sanções da ONU. E este é petróleo chinês que estão roubando. Petróleo que iria para a China, presumivelmente comprado pela China. Portanto, é também um ataque à China, além da Venezuela. Isso é uma ilegalidade flagrante, pirataria. Eles nem sequer tentam apresentar uma desculpa para apreender navios não sancionados. Estão simplesmente tentando estrangular a economia venezuelana. E ao fazer isso, como deixou claro uma matéria de capa do Wall Street Journal, uma peça bastante propagandística publicada há alguns dias, também estão tentando derrubar o governo cubano, que depende substancialmente do petróleo venezuelano. Sim, e a China condenou isso como uma violação do direito internacional.
Mas isso está tão distante de todo o resto que acaba se encaixando no novo foco do governo Trump em dominar o hemisfério ocidental, concentrando-se em promover mudança de regime aqui e dizendo a todos os outros para ficarem de fora. Então fico curioso sobre o que, se é que algo, China, Rússia e Irã vão fazer, considerando que todos esses países já têm de lidar com os Estados Unidos em suas próprias regiões, onde os Estados Unidos estão fomentando mudanças de regime e guerras por procuração ao redor deles. Mas a estratégia de simplesmente fazer o povo venezuelano sofrer está às claras. Por exemplo, veja essa troca na Fox News, onde basicamente celebram o fato de que o objetivo é fazer as pessoas comuns na Venezuela sofrerem, privando seu governo de recursos. Their government of its resources. Eles vêm tentando pressionar Cuba desde os anos 60. Isso agora pode realmente ser o fim para eles, se a Venezuela mudar de lado e se tornar nossa aliada. Bem, é isso mesmo. E também, sabe, se você pressionar tanto o regime de Maduro, você mencionou que isso representa cerca de 80% a 85% da receita que o sustenta, vai acabar criando novas crises em um sistema que já é frágil para o povo venezuelano. Eles vão sentir ainda mais essa pressão e vão culpar Maduro. Sabe, nós também gostamos de apertar. Então é isso. A gente faz o país deles sofrer e depois o povo culpa o governo. Não a gente, porque somos nós que estamos roubando os recursos deles. Nós nunca tentamos isso antes. Vamos tentar essa nova ideia de estrangular a economia venezuelana, e então o povo culpará Maduro, ele será derrubado e tudo vai funcionar desta vez. Porque os Estados Unidos, não tentaram isso a partir de 2015, quando começaram a sancionar a indústria do petróleo. Não tentaram com os protestos no estilo Guarimba, quando estavam financiando os líderes desses protestos que realmente tentaram incendiar o Ministério da Justiça da Venezuela, Leopoldo López. Não tentaram em 2019, quando Trump sancionou a PDVSA e atingiu o coração da economia venezuelana. Não tentaram ao reconhecer o falso presidente, Juan Guaidó, e roubar a Citgo da Venezuela, seu ativo estrangeiro mais lucrativo. Isso nunca foi tentado antes. Então vamos simplesmente adotar essa nova e brilhante estratégia aconselhada por Rebecca Heinrichs. Quem diabos é Rebecca Heinrichs? Eu não sei, mas ela basicamente está revelando o jogo, que é torturar a população venezuelana até que, de alguma forma, ela se volte contra Maduro, algo que já fracassou. Mas o que isso conseguiu fazer foi produzir uma onda migratória atrás da outra. E o que essa onda migratória causou? Bem, ela encheu o Darien Gap de migrantes, o que se tornou uma cobertura perfeita para o clã do Golfo, que controla a rota dos migrantes para traficar fentanil e outras drogas para os Estados Unidos, sobrecarregando a guarda de fronteira panamenha. Funcionou muito bem para todo mundo. E agora estão tentando de novo. Mas o que estão fazendo é simplesmente o ato mais agressivo e descarado de pirataria já visto, roubando o petróleo venezuelano. Deixe-me te fazer uma pergunta, Max. Quero dizer, eu nunca estive em Cuba. Você já. Você fez reportagens lá. Você acha que Cuba consegue sobreviver a tudo isso? Porque uma grande parte do objetivo do Marco Rubio é cortar as entregas de petróleo da Venezuela para Cuba, como um desses navios estava tentando fazer quando os Estados Unidos o apreenderam. Cuba precisa disso para sobreviver. Você acha que o governo deles consegue passar por tudo isso? Bem, eu estive em Cuba antes de ser conhecido como jornalista. Fui quando era bem mais jovem, durante uma das fases mais sombrias do período especial, depois do colapso da União Soviética e do Bloco Socialista, e Cuba estava em uma situação muito pior do que está agora. Não era nada bonito. Vi o país inteiro. Peguei caronas por algumas partes, viajei de trem. Eu não tinha muito dinheiro, então aparecia na porta das pessoas com $3 ou $4 e dizia: "Ei, você pode fazer o jantar?" E eles faziam uma grande festa porque ficava muito difícil com os trackies.
they were so happy to have a few bucks. When Hugo Chavez came into power and initiated ALBA. Quando Hugo Chávez chegou ao poder, iniciou a ALBA e começou todos aqueles diversos programas que priorizavam o comércio bilateral e o apoio a Cuba. A situação lá melhorou consideravelmente. Depois, melhorou novamente com a normalização sob Obama. Mas, ao designar Cuba como um estado patrocinador do terrorismo, o governo Trump trouxe de volta aqueles dias sombrios, muitos apagões e caos. Sabe, conversando com cubanos que conheci em Miami e que não são politizados, pessoas que saíram recentemente, eles disseram que as condições pioraram desde que o governo Trump apertou o bloqueio. O governo Biden se recusou a relaxá-lo. Ou, acho que o quê? Esperaram até o último dia. O último dá no card, so por isso eles tentaram pagar for. Eles revogaram a designação de patrocinador estatal do terrorismo, uma medida absurda, sabendo que Trump a restabeleceria no dia em que assumisse o cargo. E agora, ela foi restabelecida. Marco Rubio está supervisionando toda essa política, como todos sabemos, e ele tem dois principais assessores para Venezuela e Cuba. Um deles é Maurício Claver Carone, cuja missão de vida é derrubar o governo de Cuba. Ele chegou a prever publicamente que isso aconteceria durante o governo Trump. Então é claro que eles estão focados nisso. A outra pessoa em quem ele confia, na verdade, seu principal assessor para a política Venezuela-Cuba, é Marshall Billingsley. Ele é um veterano do Departamento do Tesouro, um neoconservador linha dura, que testemunhou perante o Congresso em novembro, se não me engano, e disse que a guerra contra a Venezuela tem como verdadeiro alvo Cuba, Nicarágua e toda a esquerda latino-americana, e que isso teria um efeito ricochete, prejudicando até Lula da Silva no Brasil. Even Lula da Silva in Brazil will be hurt. So they're telling him that this is sort of. Então, estão dizendo a ele que isso vai ser um golpe de mestre, mas não acho que esteja funcionando agora. Vou falar mais sobre isso. Também acho que Cuba já passou por tempos muito piores. Se você analisar o artigo do Wall Street Journal, escrito por Juan Ferrero, que é um veterano promotor de mudanças de regime e já trabalhou no The New York Times, na verdade não há estatísticas ali mostrando que Cuba está à beira do colapso. Mas não é fácil. E eu diria o mesmo sobre a Venezuela. É importante observar que a economia venezuelana se diversificou enormemente nos últimos 4 ou 5 anos, e eles estão exportando muitos minerais. Eles fizeram muitos acordos com a China e outros países para comprar minerais e ouro, e isso significa que não dependem totalmente do petróleo. Então, apreender alguns petroleiros nos próximos 2 meses não vai necessariamente destruir a economia venezuelana. Eles sabem lidar com isso e já passaram por tempos muito piores. Quero dizer, eles estavam exportando menos de 400 mil barris de petróleo por dia quando começou o ataque do governo Trump ao setor petrolífero. Agora está em torno de 1 milhão. Portanto, já enfrentaram tempos piores e acho que essa política é delirante. Marco Rubio está ouvindo as pessoas erradas, porque elas dizem o que ele quer ouvir. The wrong people because they're telling him what he wants to hear.